A educação financeira pode mudar vidas e permitir a realização de sonhos que dependem de dinheiro. Porém, mesmo com tanta importância, esse é um conhecimento ainda ignorado pela maioria dos brasileiros. Veja, por exemplo, o que revela a Pesquisa Global de Educação Financeira. No estudo realizado em 144 países, os brasileiros figuraram na modesta posição 74, atrás de diversos países economicamente mais pobres. Outra pesquisa publicada no Estadão revela que 52% dos brasileiros não sabem como se planejar financeiramente, enquanto 46% não se sentem seguros para estipular metas de longo prazo. É verdade que em matéria de finanças, os resultados têm mais a ver com a disciplina do que com a própria educação. Porém, pessoas educadas financeiramente tendem não só a serem mais disciplinadas, como fazem seu dinheiro render porque são mais informadas e esclarecidas. No vídeo de hoje vamos explicar o conceito de educação financeira e sua importância, além de trazer dicas para colocar em prática e mudar a sua relação com o dinheiro. Mas antes de continuar, me responde aqui nos comentários agora se você se considera ou não uma pessoa educada financeiramente. Fala aí pra mim, beleza? Não esquece. Mas afinal, o que é educação financeira? Educação financeira é o processo em que o indivíduo busca ou obtém conhecimento para lidar com o dinheiro de forma mais consciente e inteligente. A ideia é que o aprendizado seja convertido em práticas que levam a um uso mais comedido dos recursos financeiros, fazendo também com que ele leve à prosperidade. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, pessoas educadas em relação ao dinheiro têm uma compreensão melhor em relação aos conceitos e produtos financeiros. Aqui no canal a gente sempre está dizendo que a educação financeira deveria ser uma matéria escolar obrigatória, como acontece, por exemplo, nos países nórdicos e no Japão, entre outros. Entendemos que há como estudar a educação financeira na escola. Se dá certo nessas nações, por que não copiar esse modelo e fazer igual ou melhor no Brasil? Já entendemos o que é a educação financeira e para que ela serve, mas como colocar em prática? Vamos lá. A educação financeira é um processo gradual que pode acontecer e evoluir aos poucos. Primeiro, estude bastante. Mesmo que não tenha tempo para estudos mais aprofundados, crie o hábito de ler blogs sobre o assunto, ao menos eventualmente, além de acompanhar noticiários de economia e ver vídeos como esse que você está vendo agora. Tenha em mente que as coisas mudam. Os melhores ativos de hoje poderão não ser vantajosos amanhã. Tem como aprender educação financeira no dia a dia, mas é preciso estudar sempre. Segundo, elabore uma planilha. Faça uma planilha no papel ou no computador, como achar melhor, e anote todas as suas despesas. Vale desde o cafezinho depois do almoço até o aluguel do seu apartamento. Terceiro, faça pequenos sacrifícios. Não estamos pedindo para você cortar tudo o que faz bem e que custa dinheiro, mas com alguma disciplina é possível cortar determinadas despesas e economizar parte do seu salário todo mês. Quarto, crie o hábito de aplicar mensalmente. Pesquise sobre investimentos que rendem mais do que a poupança e crie o hábito de aplicar mensalmente parte do dinheiro que você economizou. 5. Trace metas. Tente definir objetivos, como depositar no mínimo X reais por mês em determinada aplicação e siga à risca essa meta. Para se motivar, use uma calculadora de juros compostos e veja quanto isso vai render, por exemplo, em 10 anos. Sexto, use a tecnologia a seu favor. Existem inúmeros aplicativos para smartphones feitos para facilitar o controle das despesas diárias. Assim, atualizar a sua planilha fica muito mais fácil. Sétimo, economia. Se você dividir os gastos por categorias, vai ter vários insights ao acompanhar as informações registradas no fim do mês, enxergando ótimas oportunidades para economizar. Oitavo, controle de gastos. A educação financeira envolve ter total conhecimento sobre as próprias despesas. Para isso, não se deve confiar na memória e sim registrar tudo. Esse é o ponto de partida para tomar decisões mais qualificadas, pois é possível somar, diminuir, multiplicar e dividir as variáveis e entender melhor quais são os hábitos que devem ser controlados. 9. Aplicação e investimentos. Todo mundo sabe, sem poupar dinheiro não há como ter uma vida financeira organizada. O passo além é ter conhecimento sobre os melhores investimentos para fazer o dinheiro render mais. 10. Riscos e oportunidades. Parte desse item está contemplado no anterior, porque estudar as opções de investimentos envolve procurar as melhores oportunidades, mas essa identificação sobre a qual estamos falando diz respeito também a tomar as decisões e atitudes corretas, o que vale especialmente para os empreendedores. 11. Planejamento. Quem gasta todo o seu salário no mês vive o tempo todo no presente, o que é um erro em termos de educação financeira. É importante planejar o futuro economizando para uma viagem, para ter liberdade financeira,
financeira ou para alcançar uma aposentadoria mais confortável. 12. Defina despesas prioritárias. Assim como nas empresas, em que a contabilidade parte das despesas fixas, na vida pessoal as finanças se organizam a partir do que é prioritário. Tratam-se daqueles gastos essenciais, sem os quais não podemos viver, ou que não podem ser adiados, como contas de água, luz, internet e por aí vai. 13. Tenha reserva financeira de emergência. Por mais disciplinados que sejamos, temos sempre uma certeza, a de que imprevistos acontecem. Para dar conta de despesas inesperadas, o melhor a se fazer é manter uma reserva financeira que permita arcar com elas sem sacrificar as despesas prioritárias. Defina um valor mensal, algo em torno de 10%, e guarde todo mês. 14. Diversifique seus investimentos. Nossos avós sempre diziam, muito sabiamente, para não colocar todos os ovos em uma única cesta. Afinal, se ela vier a cair, todos serão perdidos. O mesmo vale para os investimentos financeiros, que quanto mais diversificados, menor o risco de perdas, principalmente os de risco elevado, como ações, bitcoins, entre outros. Mas afinal, para que serve a educação financeira? A educação financeira serve para ajudar uma pessoa a aplicar tudo o que falamos aqui na sua vida prática. Sejamos justos, quem não guarda dinheiro não o faz por não saber que poupar é um hábito saudável. Ela talvez apenas não tomou conhecimento da dimensão do prejuízo que pode vir a ter caso tenha algum gasto emergencial ou perca o emprego, por exemplo. Situações como essas, que não desejamos a ninguém, mas sabemos que são comuns, levam muitos a pedir empréstimos ou entrar no famoso cheque especial de juros estratosféricos. E aí que tem início a bola de neve, da qual é bastante difícil se recuperar depois. Também pode ter o caso de a pessoa não conseguir se organizar. Ela pensa que o dinheiro que ganha é insuficiente para pagar as suas contas, quando na realidade basta fazer um melhor controle das despesas. Entendendo o conceito de educação financeira, você pode ser mais consciente na hora da compra e usar o pensamento racional ao abrir a carteira. Com organização, o indivíduo descobre alguns gargalos, pequenas despesas que, quando somadas, totalizam uma quantia considerável. A partir daí começa um círculo vicioso. O dinheiro poupado é investido e começa a render mais dinheiro. Mesmo com essa reserva criada, a pessoa já adquiriu o novo hábito de ser mais responsável com seu dinheiro e dificilmente vai voltar ao cenário antigo de aperto. Então, o que é educação financeira senão uma prática que pode mudar a vida de qualquer um? Quais são os pilares da educação financeira? Para quem tem as contas equilibradas, a educação financeira é fundamental para orientar em relação ao que fazer para obter o máximo rendimento em seus investimentos. Já para quem está com dificuldades para honrar os seus compromissos mensais, ela é a única resposta para colocar as finanças nos trilhos. Podemos tratar a questão como a construção de uma casa. Se a base é sólida, então as paredes, teto e demais estruturas permanecerão em seus lugares. Assim sendo, foi desenvolvido por profissionais da educação financeira a metodologia dos 4 pilares, que orientam sobre como reestruturar as finanças a partir de 4 medidas. Acompanhe e entenda como funciona a educação financeira e seus princípios. Primeiro, reconhecer. Não podemos sair do lugar em que estamos sem antes entender qual é a nossa real condição e o que queremos para o futuro. Dessa forma, o primeiro dos pilares a ser construído é reconhecer como está a nossa saúde financeira, para a partir disso definir um ou mais objetivos. Veja um exemplo simples. Situação: endividamento crônico em um total de R$10.000. Objetivo 1, pagar essa dívida. Objetivo 2, ter uma reserva financeira. Objetivo 3, investir para montar um negócio. Segundo pilar, registrar. Toda empresa precisa controlar o seu fluxo de caixa diariamente, a fim de manter o controle sobre suas finanças. O mesmo pode e deve ser feito no nível pessoal, para que possamos saber exatamente para onde está indo o dinheiro, de onde ele vem e quais são as reservas. Fuja da ideia equivocada de registrar de cabeça. Primeiramente porque a memória sempre trai. Por melhor que ela seja, quando se trata de números tão importantes, não se pode arriscar. Além disso, registros por escrito ou mantidos em planilhas eletrônicas são uma valiosa fonte de consulta, especialmente para definir eventuais cortes de gastos, quando for necessário. Terceiro pilar, revisar. Um conceito de educação financeira que pode ser considerado básico
é o de gastar menos do que se ganha, certo? Pois uma das queixas mais comuns entre os brasileiros é que o salário não chega para cobrir as despesas ao longo de um mês. Sabemos que os salários em média não são altos, mas com uma boa dose de disciplina é possível fazer mais com menos. Além dos pilares que já abordamos, saúde financeira também depende de revisões periódicas dos gastos, de modo que se possa fazer ajustes no orçamento. Afinal, de pouco adianta registrar o que se gasta se esse registro não é consultado, afinal de saber onde estamos errando a mão. Se fosse assim, estaríamos apenas registrando a indisciplina financeira e todo o esforço de controle seria inútil. Quarto pilar, realizar. Os pilares anteriores formam um tripé firme, ao qual podemos adicionar o quarto, o da realização. Aqui entram os objetivos definidos no primeiro pilar. Como você deve ter notado, os objetivos são sempre progressivos, já que é esperado uma evolução financeira que permita não só sobreviver, como investir o excedente. Por isso fica então uma dica bônus. Mesmo que a sua condição financeira seja muito ruim, tenha sempre em vista metas de crescimento, pois será em direção a elas que você se orientará. Entendendo como funciona a educação financeira e seus pilares, você fica mais próximo de realizações na sua vida. Mas aí pode surgir a pergunta: como estudar a educação financeira? O que você está fazendo agora não deixa de ser um estudo sobre educação financeira. A internet é sim um ótimo lugar para descobrir mais sobre o assunto. Há muitos blogs, canais do YouTube, e-books com um ótimo conteúdo. Então também há como aprender educação financeira por conta própria, o que significa que você pode começar agora mesmo a melhorar o seu padrão de vida. Mas é claro que estudar por conta própria existe certa disciplina e também algum discernimento para identificar quais são as boas fontes de informação ou quais sites ou canais do YouTube têm conteúdo pobre. Há pessoas que não se dão muito bem com esse tipo de estudo. Não tem problema, pois há outras soluções. Você tem como estudar educação financeira de maneira formal, encontrando uma instituição que ofereça esse tipo de curso. Por fim, existe a opção de contratar um consultor financeiro pessoal. Essa é a melhor opção para quem quer mudar completamente a maneira de gerenciar o seu dinheiro. Obviamente que tem um custo um pouco mais alto, porque o consultor ele vai dar orientações personalizadas, considerando o seu perfil e a sua situação econômica. Você ficará surpreso ao conhecer as oportunidades que estava perdendo e os hábitos incorretos que nem desconfiava que mantinha. E quando devo começar a aprender? Filosoficamente falando, tudo que temos em nossas vidas é o agora. Para os adultos, isso significa que a hora de começar a tomar o controle sobre a sua vida financeira é já, enquanto você vê esse vídeo. E abre-se um parênteses, os pais também têm o dever de educar os seus filhos para lidar melhor com o dinheiro, orientando em casa e cobrando nas escolas iniciativas e atividades nesse sentido. Você tem como aprender educação financeira e evoluir? Por que deixar a oportunidade passar? Quais são os livros sobre educação financeira que você pode ler? Além da internet, dos cursos e do consultor financeiro pessoal, recomendamos os livros. Sim, poucas coisas são tão valiosas para a formação de uma pessoa quanto o hábito da leitura. E o que não falta são livros que ensinam sobre educação financeira. Para facilitar a vida de quem está começando no assunto, vamos indicar algumas obras. Cada uma delas certamente vai trazer contribuições. Primeiro, Pai Rico, Pai Pobre. Segundo, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Terceiro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Quarto, a Psicologia Financeira. Quinto, Os Segredos da Mente Milionária. Sexto, Quem Pensa Enriquece. E por aí vai. Para facilitar ainda mais a sua vida, aqui no canal tem vídeo do resumo de todos esses livros. Então se você não está com tempo para ler esses livros, embora a gente recomenda, começa vendo os vídeos. É só procurar uma playlist que nós temos aqui no canal, que tem o resumo de todos esses livros que eu falei e outros. Beleza? Por que é importante estudar educação financeira? Os benefícios não ocorrem apenas para o indivíduo que se conscientiza. Quanto mais gente procura educação financeira para si, melhor para a sociedade como um todo. Se o público consumidor aprende a controlar melhor as suas finanças, o índice de inadimplência diminui. Com maior segurança, os empresários podem comercializar os seus produtos em condições mais favoráveis. A educação financeira também permite que a pessoa explore novas possibilidades. Por exemplo, ao invés de gastar todo o dinheiro com roupas, aplicar seu dinheiro também em viagens, esportes, cursos de idiomas, etc. O que contribui para uma economia mais diversificada. Ela também trará melhores condições de investir na capacitação pessoal, tornando-se um profissional melhor, contribuindo para a qualificação da mão de obra no país. No caso do empreendedor, os benefícios da educação financeira são ainda mais evidentes. Com suas finanças e a gestão empresarial organizadas, ele pode expandir o seu negócio, o que resulta em mais empregos e mais arrecadação para o poder público. Famoso
famoso imposto, né? Além de tudo isso, tenha em mente que quem se educa em relação às suas finanças tem a tendência de compartilhar o conhecimento adquirido, especialmente quando estamos falando de um pai ou uma mãe que comanda uma família e precisa que todos usem o dinheiro com consciência para a harmonia do lar.